Bom, vamos voltar. Então, vocês estão vendo aí o slide, o compartilhamento? Não, ainda não. Não? E agora? Agora sim. Tá. Ótimo. Vamos ver se agora a gente termina, hein? Sem interrupção, hein? Então, das vias de administração, eu já falei para vocês, né, que tem todo medicamento tem sua porta de entrada, que pode ser pela boca, né, via oral, retal, sublingual, injetável, oftálmica, entre outras. Cada via é indicada para uma situação diferente, né? Então, para conhecer um pouco mais das vias, podemos dividi-las em dois grandes grupos, a via interal e a parenteral, a fim de identificá-las melhor, né? Basta verificar, então, o significado dessas palavras. A gente tem a via interal, que vem do grego, de entero, de intestino, são as vias oral, sublingual e retal. Parenteral vem de para, mais entero, ou seja, uma via que não é a interal, né? São as vias intravenosa, intramuscular, subcutânea, respiratória e tópica. Então, quando temos uma doença que se manifesta no interior do nosso corpo, muitas vezes não conseguimos injetar um medicamento diretamente no local. Para isso, utilizamos medicamentos que possam penetrar no nosso corpo e se espalhar, né, para os locais menos acessíveis. Então, esperando assim o efeito sistêmico. Entretanto, se temos uma ferida superficial na pele, é melhor então o uso local, porque é fácil de administrar. Então, uma via muito mais fácil, né, o manuseio e administração. Já na via oral, né, a administração de medicamentos ela é mais utilizada, é mais segura e é mais econômica, além de ser também bem mais confortável, né? Sem a apresentação de dor, né, como um exemplo. No uso dessa via, os medicamentos eles podem ter apresentação, né, em comprimidos, cápsulas, pós, né, ou em pó, né, ou em líquido, ou seja, efervescente ou até pozinho mesmo que precisa reconstituir na água, né? Ele se espalha pelo corpo principalmente através do intestino, assim como os alimentos quando comemos. Porém, a administração de medicamentos por via oral, ela não é indicada, né, nos pacientes que estão com náuseas e vômitos, porque o medicamento vai entrar e vai ser colocado para fora, não vai dar tempo dele fazer a absorção. Pacientes que tenham dificuldade de engolir ou desacordados, né? No caso do paciente, né, epilético, a gente não, né, o exemplo que foi citado aí, pois o medicamento ele pode não chegar ao intestino, né, para ser absorvido. A via oral, ela pode ser utilizada para um efeito local, trato gastrointestinal, né, ou sistêmico, após ser absorvida pela mucosa do intestino e atingir o sangue. Na via sublingual, os medicamentos eles são absorvidos rapidamente pela mucosa sublingual. É uma via bastante eficiente, né? No caso de hipertensão, que o médico fala assim, se tua pressão ultrapassar X, bota um comprimidinho debaixo da língua que vai abaixar rapidamente. É uma via de acesso à veia aorta rápido, né? E faz um efeito bastante rápido também. Então, debaixo da língua que é indicado. Neste período, não se deve conversar nem ingerir líquidos ou alimentos, né? Porque senão aquela substância vai ser perdida. Os medicamentos, por essa via, eles promovem efeito sistêmico em curto espaço de tempo, além de se dissolverem rapidamente, deixando pouco de resíduo na boca. É uma via utilizada para a administração de medicamentos de urgência, né? Como um ataque cardíaco, por exemplo. Coloca um AS sublingual e vai minimizar. Nessa situação, o medicamento ele tem que chegar rapidamente, né, ao coração. Entretanto, é importante saber que nem todo medicamento tem características que possibilitem a utilização por essa via, que é descrita na bula como sublingual ou pelo símbolo SL. Nem todo medicamento pode ser feito assim. Bom, já a via retal, né?
Como, por exemplo, essa foto aí é de um clister. Clister é a lavagem intestinal. Mas existe também o supositório, né? São medicamentos administrados por via retal, receitados quando a pessoa não pode tomar o medicamento por via oral. Nem todos os medicamentos podem ser, né, por essa via. Eles podem ter um efeito local ou sistêmico, porém essa via não é muito bem aceita, né? Ela é muito desconfortável e existem muitos preconceitos também por conta, né? E incômodo, restrições culturais, entre outros. Já na via parenteral, né, então, para a administração de medicamentos pelas vias parenterais, que são intravenosa, muscular e subcutânea, há uso de dispositivos que auxiliam a administração desses medicamentos, como seringas e agulhas, que, de acordo com a especificação, né, da quantidade, né, da medicação, via de administração, né, substância, a gente vai e o paciente também, né? A gente vai avaliar e ver qual a melhor seringa, qual a melhor agulha para aquela medicação. A via intravenosa é na qual a administração do medicamento ela é realizada diretamente na corrente sanguínea por uma veia. A aplicação de medicamentos por essa via pode variar desde uma única dose até uma infusão contínua, como aqueles medicamentos que se dissolvem no soro, né, e ficam pendurados ao lado da cama do paciente. Então, por apresentar efeito mais rápido, é a primeira opção durante as emergências. Uma outra justificativa para essa administração é que muitos fármacos não conseguem ser absorvidos, né, por outras vias. Então, eles já são infundidos diretamente na corrente sanguínea e tem uma absorção rápida. Por via retal, né? Então, eles têm o intestino, sendo necessário, né, o uso dessa via para aquelas medicações que precisam de uma absorção rápida também, porque o intestino ele é supervascularizado, né? Porém, por conta do desconforto, essa via ela não é quase nunca utilizada. Porém, precisa de um profissional, né, treinado para realizar esse procedimento. A via ela deve ser manipulada com muito cuidado, pois a chance de infecção também no local, podendo piorar o quadro do indivíduo. Então, alguns medicamentos como antibiótico ou os usados para tratamento do câncer são formulados apenas, né, para apresentação de injetáveis. Na via intramuscular. Então, a gente tem, gente, então é importante vocês saberem isso, olha. Via intramuscular, a angulação que vai ser feita a medicação em ângulo de 90 graus. Então, se eu vou fazer uma administração no meu deltoide, no meu músculo aqui do braço, eu vou fazer em ângulo de 90 graus, é sempre reto. Vou utilizar agulha específica, 30x7, 28x7, tá? E vou fazer em linha reta, em ângulo de 90 graus. Então, os principais músculos para administração de medicação que a gente tem a prioridade em escolher, o glúteo máximo, né? Se for, aí vai depender da quantidade, vai depender da dosagem a ser administrada. O glúteo máximo, deltoide, vasto lateral da coxa. Quando que eu vou administrar no deltoide? Volumes até 3 ml. Acima de 3 ml, eu tenho que administrar em glúteo ou vasto lateral da coxa. Tá? Em crianças pequenas, recém-nascidos, sempre no vasto lateral da coxa. A gente jamais faz em deltoide e também não faz em bumbum, né, em glúteo e em criança, é sempre vasto lateral da coxa, tá? Então, a administração por via intramuscular, ela permite que o medicamento seja injetado diretamente no músculo, indicado para medicamentos de aplicação única ou de efeito mais prolongado, como o caso de anticoncepcionais injetáveis, né, e deve ter pequeno volume. Não tem efeito tão imediato, né, se comparado com medicamentos por via intravenosa, porém são bastante eficazes. Alguns cuidados eles devem ser tomados, como higiene das mãos, né, antes da manipulação. Então, a higiene das mãos, né, é fundamental, qualquer procedimento. Antes e após, né,
administrar medicamentos. Caso sejam administrados por ela, podem causar danos musculares irreversíveis, dependendo do medicamento. A administração por via intramuscular pode causar dor no local da aplicação. Então, se eu tenho um paciente que faz uso contínuo, né, contínuo que eu digo, o médico prescreveu assim, 4 medicamentos, 4 doses, 6 doses, 10 doses, e a gente sabe que vai precisar fazer o uso contínuo desse medicamento durante um certo tempo. O ideal é a gente fazer um revezamento, né, dessa região de administração. Então, na primeira vez, eu faço, né, no deltoide direito, na segunda vez no deltoide esquerdo, e depois deltoide direito, deltoide esquerdo, para dar tempo daquele músculo curar, né, daquele trauma que a agulha, o fato da agulha entrar causa um trauma, né, um ferimento, tá? Então, a escolha dos músculos, então, vai depender realmente de selecionados como possíveis locais para administração, né? Sendo eles, então, os que eu falei, deltoide, dorsoglúteo, vetroglúteo, vasto lateral da coxa e reto lateral. Porém, os mais utilizados são deltoide, vasto lateral e dorsoglúteo, né? Ou ventroglúteo, que são no glúteo. Um é um pouquinho mais em cima, outro um pouquinho mais embaixo. Porém, né, a gente faz uma divisão, uma linha imaginária de uma cruz no glúteo, de um lado do bumbum, né? A gente faz uma linha imaginária. Parte externa superior, a gente administra aquela medicação, tá? Todos esses músculos, eles possuem irrigação sanguínea e são inervados, embora somente o sítio da injeção do dorsoglúteo possua maior proximidade com o importante vaso sanguíneo nervo. Historicamente, o volume de fluido a ser injetado em cada um desses músculos tem variado. Existe, então, uma controvérsia na literatura quanto ao volume máximo estabelecido para cada administração de medicamento por via intramuscular. Então, eu tenho aqui a seleção do local de aplicação, né, de medicação intramuscular e o volume máximo. Professora. Oi? Pode falar. A apresentação do trabalho da P2 vai ser hoje? Não. Ah, tá bom, obrigada. Tá. Então, eu tenho a segunda faixa etária, né, a primeira faixa etária, a segunda faixa etária das dosagens. Então, aquilo que eu falei, de acordo com a musculatura, eu tenho a quantidade que pode ser, o volume máximo, né, que pode ser administrado, tá? Em adultos, né, já existem referências bibliográficas que dizem que deltoide a gente pode administrar até 3 ml, tá bom? Aqui ainda está 1 ml, mas 1 ml é muito pouco, então acima de até 3 ml o deltoide aguenta. E acima disso, nas outras vias, né, nas outras áreas, né, intramusculares. O comprimento da agulha, medicamentos injetáveis por via intramuscular, devem ser administrados na camada de tecido, a qual foram designados, pois são formulados para serem ativados dentro do músculo. A administração do medicamento com o tamanho correto da agulha, que penetra os tecidos e atinge o músculo selecionado. Está associada com a redução de complicações, né, como abscessos, nódulos e dor. Deve-se avaliar para cada paciente a fim de selecionar, então, o comprimento que garanta a transposição do tecido. Ou seja, o objetivo é músculo, então eu preciso de uma agulha que seja de alcance longo, né, uma 30x7, tá? Para alcançar a musculatura. E a angulação adequada, angulação de 90 graus. Então, eu tenho aqui 30x7, 25x7, 25x6. Então, de acordo com a agulha, né, quando a gente for para o laboratório, eu vou poder mostrar para vocês, né, a angulação adequada e o tamanho da agulha, né, o calibre delas. Então, 30x7 é o comprimento versus a milimetragem, ou seja, o calibre, né, da agulha. 25x7, a mesma coisa. Então, existe uma indicação, né, quanto ao local e característica do paciente.
Se eu tenho paciente adulto, homens com peso corpóreo entre 60 e 118, 120 quilos, né? Mulheres entre 60 e 90 quilos, aí eu posso usar uma agulha 30x7. Agora, se eu tenho um paciente mais emagrecido, pequeno, né? Que eu sei que aquela agulha 30x7 vai ser muito longa, mulheres muito emagrecidas, então eu utilizo uma agulha menor, de 25x7. Quanto aos locais, a escolha do local de aplicação requer correta identificação de grupos de músculos por meio de identificação correta de características anatômicas. Isto demanda a exposição completa do local selecionado, né, que deve ser avaliado quanto aos sinais de inflamação, edema, processos infecciosos e lesões de pele, devendo ser evitados locais com tais características. Os locais habitualmente utilizados para administração de medicamentos, eles são descritos aqui. Então, olha só, músculo vasto-lateral. Então, vasto-lateral da coxa, né? Esse músculo a gente vê, que a gente sente, né? Bem aqui em cima da coxa. Ele está localizado na região anterolateral. Não se evidenciado na região, né? Não se evidenciado nessa região áreas de grandes nervos e vasos sanguíneos. Então, é um local seguro para realizar uma medicação. Tá? É o local de escolha para aplicar injeções intramusculares, nos lactentes, né, principalmente, ou seja, nos bebezinhos recém-nascidos, que representam uma maior massa muscular nessa região, aí, na faixa etária. E outra coisa, toda vez que for administrar medicação por via intramuscular, tem que aspirar antes, né? Introduzir a agulha, puxa o êmbolo um pouco, assim, em torno aí de 3 a 5 milímetros. Se não vier sangue, eu administro medicação. Se por acaso vier sangue, eu tenho que tirar daquele local e achar um outro local, porque eu atingi um vaso sanguíneo, tá? E aí eu não posso fazer medicação ali. Então, vou causar uma infecção grave ali naquele local. O músculo reto femoral, localizado medialmente ao músculo vasto-lateral, mas não cruza a linha média da região anterior da coxa. O local para administrar a injeção é determinado da mesma maneira que para, né, tanto nas crianças quanto nos adultos. A principal vantagem desse músculo é que pode usar facilmente pelos pacientes para uma autoadministração, tá? Então, o paciente, quando tem que tomar medicação em casa, ele mesmo pode fazer essa medicação. O que eu considero também o vasto lateral da coxa um local adequado, né, para uma automedicação. A região glútea, então eu tenho a área ventroglútea, é o local de fácil acesso com paciente em decúbito ventral, dorsal ou lateral. Localizado, colocando-se a palma da mão na porção lateral do glúteo e o dedo médio, estendendo-se até a crista ilíaca. A injeção é aplicada no centro do V, formado pelos dedos indicador e médio. Então, eu faço o dedo assim e vou administrar bem no meio. O paciente ele pode ajudar a relaxar o músculo, direcionando os dedos do pé para dentro, ao adotar o decúbito ventral. Ressalta-se que essa área, né, ela tem sido considerada a opção mais segura, né, para injeção na região glútea. Eu tenho aqui, né, o exemplo da região ventroglútea. Essa via, gente, vou ser sincera para vocês, eu estou formada vai fazer 14 anos. Eu nunca vi ninguém administrar medicação em região ventroglútea e muito menos eu tenha realizado. É uma via de muito pouco uso. Ela é mais indicada por estar livre, né, de estruturas anatômicas. Não apresenta vasos sanguíneos ou nervos. É indicada para qualquer faixa etária. Porém, é muito pouco utilizada, porque é muito dolorida. Tá? Essa região é muito dolorida. A área dorsoglútea, o local identificado desenhando-se uma linha imaginária, que vai da espinha ilíaca, póstero superior, até o trocânter maior do fêmur. A injeção deve ser aplicada em qualquer ponto entre essa linha imaginária e a curva, né, da crista ilíaca. A seringa ela deve estar perpendicular à superfície da mesa de exame e a agulha direcionada no sentido póstero anterior.
O paciente ele pode ajudar a relaxar nesse músculo, direcionando os dedos do pé para dentro e adotar, né, esse decúbito ventral. Então, para auxiliar a dor, a área é indicada em crianças que não deambulam, ou pelo menos que tenham 1 aninho de idade. É recomendada para a administração de medicamentos intramusculares em diversas localidades no mundo. A Organização Mundial de Saúde ela não recomenda a utilização deste local para imunizações, devido ao risco de lesão, né, do nervo ciático. Ainda alguns estudos têm demonstrado por meio de tomografia, adultos obesos, injeções nesta área frequentemente são realizadas dentro do tecido subcutâneo e não alcançam o músculo. Então, estão aí algumas dicas, assim, porque essa área não é muito utilizada, né? Então, aqui o que eu falei para vocês, né? Toda vez que for realizar uma medicação por via intramuscular, na região glútea, é importante dividir esse glúteo em 4 quadrantes, né? E na parte superior externa é que deve se realizar a medicação. Nunca realizar no quadrante de dentro e nem no de baixo, é sempre no superior externo. E a angulação da agulha é 90 graus. Músculo deltoide, para administração de medicamentos neste músculo, deve-se atentar para não atingir a clavícula, o húmero, o acrômio, a artéria e as veias braquiais e o nervo radial. O local da injeção no deltoide é localizado, traçando-se uma linha imaginária, através da axila e outro nível da borda inferior do acrômio. Então, em virtude da variação anatômica, o nervo axilar, e levando-se em consideração o potencial de sequela, causada então pela lesão neural, o músculo deltoide ele não deve ser o sítio de primeira escolha para injeção intramuscular. Aqui uma profissional, né, administrando a região deltoide. Então, quanto à técnica, a particularidade, né, da técnica da administração, a gente pode dizer que pacientes idosos ou edemaciados, eles tendem a apresentar menor massa muscular, né, do que os pacientes jovens. Então, toda vez que for fazer em idoso uma medicação em deltoide, sempre avaliar bem, para não chegar no osso, não atingir o osso, que aí machuca, né? Então, é importante selecionar o local, né, de forma a avaliar bem a realização do procedimento dos pacientes idosos, expor melhor o músculo para injeção, então é mais aconselhável mesmo a região glútea. A técnica em Z para administração de medicamentos intramusculares foi inicialmente introduzida para fármacos irritantes para a pele. Então, atualmente tem sido recomendada o uso de todas as injeções intramusculares, ou seja, a gente nunca sabe exatamente qual é a medicação que é mais irritante, então utiliza-se sempre em Z. Escolher o local, mover um pouco, né, a pele daquele local, porque a musculatura ela ficará mais fixa e a pele será removida, introduz a agulha. Quando a gente tira a agulha e solta a pele, ela volta para o lugar. E aí faz com que ela, de certa forma, ela obstrua, né, a passagem daquele curso da agulha. Então, a técnica consiste em esticar a pele para baixo ou para o lado do local onde se pretende aplicar essa injeção. A estação move os tecidos cutâneo e subcutâneo aproximadamente de 1 a 2 centímetros. O ângulo para aplicação da intramuscular contribui para a dor relacionada ao procedimento. Então, as aplicações devem ser realizadas em ângulo de 90 graus, a fim de garantir que a agulha atinja o músculo, então reduzindo dessa maneira a dor. Então, eu tenho aí as complicações na administração por via intramuscular, né? Se eu fizer uma medicação, né, sem ser uma técnica asséptica, se a agulha não estiver estéril, né, não tomar os devidos cuidados, a pele limpa, né, eu posso ocasionar uma lesão grave muscular. Embora seja considerado um procedimento simples, né, estudos mostram que injeções intramusculares podem apresentar complicações, como a formação de abscessos, eritemas, infiltrações, entre outros. A via subcutânea, medicamentos são administrados debaixo da pele, no tecido subcutâneo. É uma absorção lenta, né? Isso eu já falei para vocês. As regiões da injeção subcutânea incluem regiões superiores externas dos braços, o abdômen, a região anterior das coxas, região superior do dorso.
Então, os locais também devem ser alternados, assim como intramuscular, subcutânea, também a gente tem que alternar, para não deixar hematoma na pele, né, do paciente e não causar dor. É uma via segura, normalmente se infunde soluções ou medicamentos, né, paliativos, né, como também insulinas, né, que tem um efeito lento, né, porém eficaz. Hipodermóclise é uma hidratação subcutânea. Como é que é a hipodermóclise? Nada mais, nada menos do que colocar uma agulha na parte do tecido subcutâneo, tá? E deixar o soro correr naquele local para hidratar. Então, a hipodermóclise ela é muito utilizada em home care, né? Que eu falo. Quando o técnico de enfermagem ele fica sozinho com o paciente, ele não deve pegar uma via de acesso venosa. Então, é indicado realizar uma hipodermóclise. É um método simples, seguro, eficiência e eficácia na absorção de fluidos, taxa de absorção uniforme e lenta, podendo também variar, né, de acordo com a infusão. A via segura para administrar opioides e poucos efeitos colaterais. Tem poucos efeitos adversos, permite a utilização de arsenal de medicamentos, o estado de confusão mental, promove conforto, assistência de qualidade e humanização. Sempre conferir a prescrição médica, a técnica, higienizar, conferir a prescrição, preparar o medicamento, fazer a identificação do medicamento, né, fazer um ponto com caneta em cada local onde for realizar o medicamento aprazado, ou seja, no papel. O medicamento foi administrado, você pode ou fazer um pontinho ou fazer um X, né, um visto em cima do horário daquela medicação. Higienizar as mãos, separar o medicamento, colar etiquetas de identificação, reunir material numa bandeja, separar o frasco ou ampola, verificar a validade e fazer a limpeza do mesmo local, né, com algodão. Conectar a agulha na seringa, aspirar a dose prescrita, retirar o ar da seringa, colocar etiquetas de identificação, leve a prescrição médica junto com a bandeja, né, até o paciente e a medicação, fazer a conferência ao paciente e informar ele qual a medicação que será realizada. Ou seja, orientação, né? Escolha região de aplicação, colocar o paciente na posição adequada, calçar luvas, realizar a antisepsia. Ou seja, se for uma medicação na região glútea, eu vou pedir ao paciente para ficar em pé, de costas para mim, para poder fazer a medicação, né, no glúteo. Tá? É claro, se ele tiver condições para isso. Retire-se a proteção da agulha, insira a agulha no ângulo correto, injete lentamente o conteúdo da seringa e empurrando o êmbolo. Retire a seringa, a agulha, comprima levemente o local com algodão seco. Observar o local, deixar o paciente confortável, desprezar os materiais descartáveis, lavar a bandeja com água e sabão, cheque o local e administração. O aprazamento, gente, ele deve ser realizado pelo enfermeiro, considerando as interações medicamentosas, né? É obrigatório escrever na etiqueta as informações referentes aos 5 certos, os 5 certos incorporados mais 4 passos de segurança. Então, são eles: orientação ao paciente certo, documentação certa, compatibilidade entre os medicamentos, né? Isso a gente já viu, a gente já conversou, o direito à recusa de medicamento pelo paciente, ele tem todo o direito de recusar. Né? E a gente não tem que obrigar, a gente tem que tentar esclarecer a importância daquela medicação para ele e jamais fazer contra a vontade dele, tá? Quando houver medicamento de alta vigilância, deve-se fazer a dupla checagem dos dados e ter atenção redobrada. Os EPIs, né? A gente não pode esquecer deles, né? Luvas, máscara, óculos, né? Por conta de risco de contaminação, né, para a gente. Incidentes relacionados a medicamentos, eles devem ser notificados e comunicados à diretoria de enfermagem. Quimioterápicos ou medicamentos tóxicos, carcinogênicos ou teratogênicos, eles devem ser manipulados em capela, né, para evitar também acidentes para os profissionais. Consideração sobre a insulina, eu botei aqui uma observação que deve ser conservada, né, em temperatura entre 2 e 8 graus.
O preparo da insulina deve ser feito exclusivamente com a seringa graduada e deve ser aspirado na hora de administrar. Administrou, realizar imediatamente essa medicação. Então, introduzir o frasco na mesma quantidade de ar prescrita pela insulina, né, impedindo a formação de vácuo, facilita a aspiração e promove a retirada correta da dose. Eu tenho a informação também de que após aberto o frasco de insulina, ele deve ser usado no máximo até 30 dias, né? Então, abriu, colocou a data, né, para poder saber que após esse período aberto tem que ser jogado fora. Então, existem disponíveis canetas de insulina que facilitam bastante. As vantagens da via subcutânea: baixo custo, mais indicação no cuidado domiciliar, mais fácil de se obter novos sítios de inserção, ou seja, locais, né, de administração. Pode ser interrompida e reiniciada, favorecimento da funcionalidade do paciente, baixos índices de infecção, boa aceitação por parte dos familiares e não necessita de imobilização do membro. Desvantagem é a velocidade da infusão e de absorção. O volume, né, de administração, que não é muito grande. Impossibilidade também de reverter choques hipovolêmicos. Aqui só um exemplo de uma hipodermóclise. É uma agulha inserida na pele, né? Parece que é na veia, mas não é na pele mesmo. Beleza, gente? Deu para acabar dentro do tempo aí, antes que caísse novamente a conexão. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Não, tranquilo. Então tá bom. Então eu vou ficar por aqui, vou fechar, porque senão ele vai fechar sozinho aqui e a gente vai ficar no vácuo, tá bom? Uma boa noite a todos. Qualquer dúvida? Boa noite. Ana Carolina, Diga! eu posso te enviar as perguntas hoje, porque a minha internet não estava boa, então eu não estava conseguindo acessar nada. Posso te enviar as perguntas hoje? Envia para o e-mail da Universidade de Vassouras, né? Aquele e-mail que eu já mandei para vocês, tá? Será que você pode enviar de novo? Porque eu acho que eu não tenho, não. Meu celular deu pane, apagou tudo. Tá, eu vou enviar aí no grupo então, tá bom? Tá bom, obrigada, tá? Nada, tchau. Eu posso mandar lá para a faculdade em papel? O ideal é que tenta mais uma vez enviar pela plataforma. Se não conseguir, aí o aconselhável é deixar lá na secretaria, tá? Então, professor, eu posso deixar lá na secretaria? Já tá certo. Obrigado, hein? Nada. Pode deixar que a chamada eu vou fazer aqui, tá? Eu já sei quem que está presente, tá bom? Uma boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Boa noite.